paz, irmãos. Amém. É um prazer estar aqui com os irmãos, poder compartilhar um pouco da palavra de Deus. Eu sou do presbitério de Leme, na verdade eu sou da igreja de Araras, fui batizado lá, professei minha fé na igreja de Araras, então sou dessa região há muito tempo. Louvo a Deus pela vida do reverendo Rafael, pelo trabalho que ele tem feito aqui na cidade, juntamente com a Carla, a esposa, né? Então é uma alegria ver a obra de Deus aqui crescendo cada vez mais para a glória do Senhor. E a gente vai falar um pouquinho sobre a pregação do Evangelho, sobre a necessidade que nós temos de continuar falando de Cristo. Eu quero convidar os irmãos a me ajudarem na leitura. Segunda função. Bom? Segunda função. Função em 2, F2, F5. Foi. Atos 8, a partir do versículo 26. Eu estou com uma versão que a gente costuma usar lá em Leme, atualizada. Quem tiver outra versão, quiser acompanhar aqui. O anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e eis que se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanhe. Correndo, Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vem lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir. A passagem das Escrituras que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho afora, chegou a certo lugar onde havia água. Disse o eunuco: eis aqui água, que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, ambos desceram a água, e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Vamos orar mais uma vez? Pai eterno, nós rogamos ao Senhor que o Senhor venha iluminar nossos pensamentos, nosso entendimento, e que o texto fique claro em nossas mentes, e que amanhã e depois possamos praticá-lo, Deus, para a Tua glória. Usa a minha vida, peço a Deus, capacita-me, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Por acaso aqui alguém é maratonista? Lá no Monte Sião tem um irmão que corre a São Silvestre. Esse ano ele está se preparando de novo. São 15 quilômetros, né? Mas conta uma história, uma lenda, que os
Os atenienses estavam guerreando e foram para uma cidade chamada Marátonas. E depois de lutar muito, eles estavam exaustos, mas venceram a batalha. Só que eles tinham feito um pacto com suas esposas. Sabendo da violência dos inimigos, eles disseram assim: olha, eles estão nos ameaçando de morte, e se nos vencerem, eles virão aqui, irão matar nossas crianças e violentá-las. Então, se nós não vencermos em 24 horas, peço que vocês matem as crianças e cometam suicídio. Mas os atenienses estavam ganhando, só que demorou demais. Então, quando a batalha estava para quase terminar, eles chamaram um grande atleta deles, Fidípides, e disse: corre e vá avisar nossas esposas. E o trecho é de 42 quilômetros, mais ou menos. E ele corre então o máximo que ele pode, e diz a história, conta a lenda, que ele só teve forças para gritar assim: vencemos, e morreu de exaustão. Conta outra história romanceada, que esse mesmo Fidípides, antes desse anúncio, ele foi chamar até Esparta soldados de lá para ajudar na batalha. Então ele já tinha corrido 240 quilômetros, agora mais 40 quilômetros. Então, de exaustão, ele tinha morrido. Mas eu quero fazer uma pergunta para você, e eu faço para mim também. Qual será o esforço que nós fazemos para falar de Jesus Cristo, para anunciar essa verdade? Porque se esse soldado não desse o máximo de si, a vitória teria sido em vão. Eles teriam perdido suas famílias. Ele precisava anunciar que a vitória era certa. Ele precisava declarar para o seu povo que o exército deles tinha ganhado. Nós sabemos essa verdade. Nós cantamos essa verdade agora há pouco. Opa, apertei o botão errado. Divergência de programa. Mas apareceu a fotinha do William Carey ali, pai das missões modernas. William Carey é um sapateiro inglês, mas ele recebeu um chamado de pregar o evangelho nas Índias. Ele foi tocado realmente para sair da sua terra, do seu conforto, e falar de Jesus àquele povo. Na primeira embarcação que as missões tinham preparado para ele, a sua esposa diz: não vou. E ela não foi. E aconteceu realmente deles ficarem. William Carey ficou muito triste, mas novamente as missões prepararam outra embarcação para a Índia, e um amigo conversou com a esposa de William Carey e ela decidiu ir, e foram para a Índia. William Carey ficou por 7 anos pregando o evangelho, falando de Jesus, aprendendo os costumes, aprendendo a língua, e por 7 anos ele anunciou a palavra de Deus, e nenhuma pessoa havia sido batizada. Talvez na minha mente eu teria desistido. Nesse momento de tanto trabalho, 7 anos passaram, quais os resultados? Os financiadores da missão poderiam até perguntar: será que ele realmente era chamado? Será que ele era a pessoa certa para ir até lá? Capacitado para isso? Eu acredito, meus irmãos, que o texto nos chama a pensarmos naquilo que Deus pode fazer, aquilo que o Espírito Santo pode fazer através da sua vida. Primeiramente, a gente tem que entender e compreender a direção do Espírito Santo.
Esse Filipe que trata o texto não é o Filipe apóstolo, é o Filipe diácono, e ele foi chamado a servir as mesas. E é claro no texto de Atos 6 que os apóstolos disseram: nós não podemos cumprir essa tarefa, porque devemos nos dedicar ao ministério da palavra e à oração. Mas eles deveriam escolher então homens cheios do Espírito Santo, com sabedoria. E Filipe foi um desses homens. Interessante que pode parecer que ele desobedeceu os apóstolos e saiu evangelizando e pregando o evangelho, mas ele obedeceu ao Espírito Santo. O Espírito Santo o chama, o Espírito Santo dá a direção para que ele vá e pregue o evangelho. Se nós voltarmos um pouco o texto, nós vamos ver que ele pregava em Samaria, que ele pregou para um mágico se converte, ele prega até que Pedro e João vão conferir essas conversões, conhecer o que estava acontecendo, e mais uma vez, dirigido pelo Espírito Santo, Filipe se dispõe. Ele sai então de Jerusalém a Gaza, um lugar deserto. Meus irmãos, de Jerusalém a Gaza, se não estiver errado, mais ou menos 96 quilômetros. Falei do Fidípides aqui na corrida de 42 quilômetros. Alguns séculos antes, um faraó tinha feito uma corrida de 100 quilômetros para seus soldados, preparar eles bem fisicamente. Mas Filipe foi de uma maneira que não dá para explicar. A média de um maratonista é mais ou menos é de 20 km por hora. Deveria ter gasto aí 4 horas, aí um pouco mais, a todo vapor. Não sei quanto tempo exatamente ele gastou, mas eram 96 quilômetros. E diz o texto que ele se dispõe e vai, diz o Espírito Santo diz a ele. Ele se levantou e foi. O texto fala de um anjo, mas o anjo, meus irmãos, é o mensageiro do Senhor. Muitas vezes o pastor é chamado de anjo da igreja, e Deus usa pessoas como anjo, mensageiros para falar a verdade do Senhor para a sua vida. Não quer dizer que esse anjo era realmente um anjo celestial nesse momento, mas alguém usado por Deus para trazer a mensagem de Deus, para que Filipe cumprisse aquilo que Deus escolheu para fazer. Então diz o texto que eis um etíope, eunuco, alto oficial de Candace. Meus irmãos, esse homem estrangeiro vai cultuar em Jerusalém. Provavelmente ele conhecia o Antigo Testamento. Há relatos da história de comunidades judaicas na África, alguns séculos antes do nascimento de Jesus. Provavelmente ele já conhecia a Bíblia hebraica, e ele foi cultuar o Senhor. Mas o interessante, se ele conhecia a Bíblia hebraica, que em Deuteronômio 12:1 proíbe que um eunuco cultue a Deus. Ele era proibido de oferecer sacrifício ao Senhor, adorar o Senhor. Mas a Bíblia vai falar depois, em Isaías mais para frente, que o eunuco virá cultuar a Deus, o estrangeiro virá cultuar a Deus. Se você não sabe, o eunuco é um homem que foi adestrado, né? Castrado, isso mesmo, castrado. Podia-se pensar assim: não, mas eunuco era um oficial, também tem esse termo, mas seria redundante ele falar eunuco, alto oficial de Candace. Era alguém que não era digno de entrar no templo de cultuar o Senhor, mas a graça estava se manifestando aqui. O Espírito Santo traz liberdade, traz direção para fazer a vontade de Deus. Ele estava no seu carro lendo, com certeza alguém muito rico, poderia ser que alguém estava lendo para ele até, e ele lia o manuscrito, não era todos que tinham manuscritos da palavra de Deus, e ele lia um texto sobre Jesus, Isaías 53.
texto se referindo ao sofrimento de Jesus Cristo. Veja a disposição de Filipe. O Espírito Santo novamente diz a Filipe: aproxima-se deste carro e acompanhe. E Filipe, correndo, Filipe ouviu ler Isaías. E ele pergunta: compreendes o que está lendo? Aqui não dá para perceber, mas no grego é um trocadilho. Compreendes o que está lendo? A disposição dele é clara em fazer a vontade do Senhor. Meus irmãos, eu acredito que em momentos da nossa vida nós temos a tendência de dizer para Deus o que nós queremos, de falar para Deus assim: olha, Senhor, a direção que eu quero para a minha vida é essa, tá? O Senhor tem que entender o que eu quero, tá? Eu estou sendo bem específico com o Senhor. O que eu posso fazer para o Senhor é isso. O Senhor tem que entender também. Eu tenho muitas coisas, eu tenho muitos sonhos, eu tenho muitas vontades, muitos desejos. Entenda a direção que eu estou pedindo que o Senhor dê para a minha vida. Mas o Espírito Santo é livre. Nós devemos estar dispostos a fazer a vontade de Deus. Eu lembro de uma história que eu escutei quando eu era adolescente, não esqueci mais. Eu achei estranho no início, mas um rapaz falou para Deus: Deus, o Senhor fala ainda com a gente? Será que o Senhor ainda fala como o Senhor falava no passado? Será que o Senhor trata com a gente da mesma maneira? Ele disse: o Senhor realmente fala comigo nessa noite. Ele estava voltando da igreja e o Espírito Santo falou com ele: aquela casa que está com a luz acesa, vai lá e leva 1 litro de leite. Ele disse: da onde que saiu isso? Da onde que saiu isso? E ele continuou o carro. Ele disse: puxa, mas eu falei para Deus me dirigir, e se for Deus? A gente é racional, né? Por que Deus ia pedir para eu levar 1 litro de leite para uma casa? E ele de novo: Deus é o Senhor. E novamente volta a imagem do litro de leite e aquela casa. Quer saber? Ele passou, comprou o litro de leite, voltou para aquela casa. Ele bateu, escutou os passos, veio um homem e ele falou: o que você quer? Vim trazer esse litro de leite. O homem entrou para dentro, bateu a porta, nem o atendeu. Veio uma mulher chorando com uma criança. Foi Deus que te enviou. Nós não tínhamos nada, não tínhamos um centavo. Foi Deus que te enviou agora. Aquele rapaz falou: Deus ainda fala. Deus ainda fala. Talvez você possa até ficar cético com essa história, mas muitas vezes Deus usa coisas simples, de maneira simples, para você abençoar pessoas. Mas nós precisamos estar debaixo da direção do Espírito Santo. Meus irmãos, paixão pelas almas exige que tenhamos direção do Espírito Santo. Existe também conhecimento das Escrituras. Filipe estava disposto a explicar a palavra de Deus para aquele homem. Ele lia a palavra e não compreendia. Nós vivemos dias em que a palavra de Deus é pregada de uma maneira livre, aberta, em todos os meios de comunicação. Mas a verdade, a Bíblia Sagrada, está sendo realmente pregada? O ensino bíblico está sendo realmente transmitido de maneira fiel às Escrituras? Nós temos ouvido mensagens da TV que não tem nada a ver, enganam, aprisionam as pessoas naquilo que não é Evangelho, naquilo que não é palavra, aquilo que não é verdade. A gente pode até dizer: mas está na Bíblia o que ele falou. Exatamente, está na Bíblia o que ele falou. Mas é interessante como, quando Jesus foi tentado, Satanás usou a Bíblia.
Usou a palavra de Deus para tentar o próprio Cristo. Nós estamos preparados para transmitir e falar para as pessoas de quem é Jesus? Qual é o verdadeiro Evangelho? Você é capaz hoje de dizer qual é a razão que você está aqui adorando Jesus essa noite? Para as pessoas que te perguntarem lá fora: você foi onde? Fui no culto, fui adorar a Deus. Por que você vai? A gente pode dar muitas respostas. Você é capaz de dizer? Está preparado para dizer? Então, meus irmãos, nós devemos estar debaixo da direção do Espírito e buscar o conhecimento da palavra. Filipe sabia que aquele homem estava lendo um texto que se referia a Jesus. Ele lia Isaías 53 e ele pôde explicar aquele homem, ele pôde ensinar aquele homem. Filipe com certeza já era alguém experimentado, porque foi escolhido entre os diáconos, uma pessoa que demonstrava realmente muita fé e conhecimento das Escrituras, mesmo sendo ele helenista, porque a gente vai ver isso no capítulo 6, que ele não era hebreu, ele era de cultura helenista. Ele conhecia a Bíblia hebraica, ele conhecia a palavra de Deus, e ele sabia que tudo aquilo que a Bíblia pregava se cumpria em Jesus Cristo. É isso que ele deveria falar para aquelas pessoas. Meus queridos, o conhecimento da palavra de Deus nos ajuda em todas as áreas da nossa vida. Quando nós buscamos esse conhecimento diariamente, esta palavra nos traz paz, essa palavra nos traz direção, esta palavra nos traz vigor, ânimo, identidade. A leitura da palavra de Deus diariamente nos fortalece, para que possamos a cada dia mais termos convicção da nossa fé. Creio que os irmãos estão sendo alimentados domingo após domingo pela pregação da palavra, mas a busca de cada um em conhecer mais de Deus através da sua leitura devocional é muito importante, do seu relacionamento diário com Deus, sua busca por conhecimento das Escrituras, cada dia, cada momento. Quando nós buscamos o conhecimento da palavra de Deus, nós vamos reconhecer que somos pecadores, somos falhos, somos necessitados, mas ao mesmo tempo nós vamos perceber que somos capacitados. O Espírito Santo foi deixado para nos preencher com amor, com paz, mansidão, domínio próprio, alegria. O Espírito Santo te deu um dom espiritual. Cada um de você recebe um dom espiritual para servir na obra de Cristo, para abençoar as pessoas. Através do Espírito Santo, Ele te ensina a palavra de Deus, te ilumina a entendê-la. Isso tudo está na palavra. Precisamos ter esse conhecimento, precisamos compreender a palavra de Deus a cada dia, para que possamos falar desse amor. E direção para ensinar, disposição para ensinar. Filipe então explica o texto. Ele fala, quando pergunta, fala de si mesmo ou de outra pessoa. Então o 35 diz: começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus, seguindo o caminho fora. Então ele disse, explicou com certeza, que todo aquele que crê em Jesus deve ser batizado. Ali havia água,
Vamos lembrar que ele estava no deserto. E o eunuco diz: há um pouco de água, o que me impede de ser batizado? E aí que a gente vê que o Espírito Santo é livre. Talvez fosse Pedro e João, e disse: olha, é o seguinte, você é helenista, não sei se você vai poder ser aceito, né? Mas como Filipe não tinha esse preconceito, disse: nada te impede. Se a gente for estudar um texto antigo chamado Didaquê, nesse texto diz: se possível, batize em água corrente. Se não houver água corrente, pode ser água parada. Se não tiver água fria, pode ser quente. E se tiver pouca água, então você pode molhar a cabeça 3 vezes em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Presbiteriano, com certeza foi o último batismo, né? Porque no deserto não é possível que houvesse tanta água corrente ali para que ele fosse imergido. E não estou dizendo que o batismo por imersão está errado. Havia as 3 maneiras que hoje existem. E não é o batismo que salva, mas sim Cristo Jesus. O batismo é símbolo da nossa fé, símbolo da nossa conversão, a necessidade pública de eu e você confessarmos que Jesus Cristo é o nosso Senhor. Então ali naquele momento, Filipe desce com o eunuco e ele é batizado. E tem uma nota explicativa, está entre parênteses aqui, né? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. Respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Não houve tempo de fazer uma classe de catecúmenos ou uma classe de discipulado. Foi batizado ali. Ele creu e foi batizado. Hoje nós temos mais tempo, mais possibilidades, né? É importante que tenhamos esse tempo de ensino, mas a obra de Deus é urgente. Disposição para ensinar. O texto diz: olha, ele tinha corrido 96 quilômetros. Se ele não correu, ele foi com pressa. Depois que ele batizou o eunuco e ele ficou cheio de júbilo e alegria, Filipe veio achar-se em Azoto, passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Eu creio que o reverendo Rafael já tenha dito aqui, mas um dos missionários que veio pregar na nossa região, o reverendo Alva Hart, e ele saía de Descalvado, a cavalo, em 1911. Então de Descalvado ele vinha para Pirassununga, Leme, Araras, Limeira, pregando o Evangelho. A igreja de Araras começou, o templo foi construído em 1911, diretamente ligado ao trabalho do Alva Hart. E ele evangelizou Pirassununga. A esposa ficava a semana inteira com as crianças, e ele a cavalo vinha evangelizando. Chegava em Limeira e voltava, pregando o Evangelho do Senhor Jesus. Que disposição! Hoje nós temos o WhatsApp, né? Tão rápido, tão prático. E quantas vezes nós compartilhamos, às vezes, um texto bíblico com alguém? Quantas vezes nós paramos, pensamos, oramos: vou falar de Jesus para o meu colega do serviço, vou mandar esse zap para ele, essa palavra bonita aqui compartilhada comigo, e vou orar pela vida dele. Simples. Meus irmãos, não precisam nem cavalo. Rápido. Entra dentro das casas. Prático. O instrumento da modernidade deve ser usado. Por que o Alva Hart não viu limitação? Ele não viu a distância, não viu as dificuldades. Às vezes podia até perguntar: quem que eu vou encontrar lá em Pirassununga? Quem que eu vou encontrar em Leme?
Quem vai me dar abrigo? Ele seguiu a direção do Espírito Santo. Ele tinha conhecimento das Escrituras. E ele tinha disposição para ensinar. Meus irmãos, esse papel é para cada um de nós. Para cada um de nós. Basta você ter paixão pelas almas, amor pelas almas. Talvez você não precise correr uma maratona. Como eu disse, às vezes é só mandar uma mensagem e ficar em oração. Voltando ao William Carey, ele ficou 7 anos pregando e ninguém se converteu. Ele poderia ter desanimado, mas ele não desanimou. Ele continuou na Índia pregando o Evangelho. Ele plantou 26 igrejas, fundou 126 escolas e traduziu a Bíblia para 44 línguas. Por quê? Eu creio nisso. Direção do Espírito Santo, conhecimento das Escrituras, disposição para ensinar, porque ele tinha paixão pelas almas. Nada limitava ele, porque ele amava. Ele queria ver aquele povo entregue aos pés do Senhor Jesus. Eu vi as fotos do templo novo, da proposta, né? Sonho. Precisamos evangelizar. Prédio é uma estrutura, né? Prédio é uma ferramenta, uma estrutura. Eu creio que cada um de nós, se vocês evangelizar uma pessoa, você vai ter problema ano que vem. Porque não vai caber. Para a glória do Senhor. Precisamos ter paixão. Você sabe de alguém que precisa conhecer do Senhor Jesus? Lá no seu serviço, sua vizinhança, seu parente, seu familiar. Você conhece alguém? Às vezes você pode dizer, puxa, mas ele não gosta. Ele não gosta que eu fale do Evangelho. Mas vou dizer para os irmãos, a minha tia chegava na casa dos meus pais, eu tinha 8 anos, e falava, eu vim falar de Jesus. Meu pai assim, ó, pode ir embora. Falar do Evangelho aqui, pode ir embora. Se veio falar de Bíblia, pode ir embora. Como minha tia era mais velha, falou assim, senta aí e fica quieto, você é mais novo. Eu vim falar mesmo. E ela falou, graças a Deus por isso. Se ela não tivesse pregado, se ela não tivesse ensinado, não tivesse insistido, minha família não tinha ido para a igreja, não teria conhecido o Evangelho, a palavra de Deus. Mas ela insistiu, ela ouviu vários nãos, ela foi insistente porque ela amava cada um de nós. Hoje ela está nos braços do Pai. Minha tia já desfruta de toda a glória divina, está plenamente satisfeita em Cristo. Mas ela teve ousadia, ela teve paixão pela nossa família. E se não houver paixão, meus irmãos, saber que se essas pessoas não conhecerem do Evangelho, elas estão condenadas. E não é uma coisa momentânea, puxa, eu vou na igreja porque eu me sinto bem, eu vou na igreja porque eu preciso conhecer coisas mais elevadas. Existe uma verdade incontestável que depois da morte só há 2 caminhos. E se não conhecemos o perdão através de Cristo, estamos condenados. Precisamos amar as pessoas e pregar esse Evangelho. Eu quero te convidar a fazer uma oração. Feche seus olhos. Senhor Deus, o Senhor nos chamou, nos separou para a Tua glória. Estamos aqui gratos ao Senhor, porque hoje somos filhos de Deus. Obrigado pelo sacrifício de Cristo na cruz, perdoando os nossos pecados e nos dando vida eterna. Senhor, que esta mensagem não fique somente para nós, mas que tenhamos, ó Deus, paixão pelas almas.
para compartilhar esta verdade. Meu Deus, as pessoas precisam ouvir que necessitam deste perdão, que necessitam de um Redentor, que precisam de salvação. Ó Senhor, dá-nos amor no coração para compartilharmos, ó Deus, o conhecimento das Escrituras. Ó Deus, dirige as nossas vidas para ir onde o Senhor quer que nós levemos este Evangelho. Dá-nos disposição a pregar, ó Deus. Dá-nos disposição. Capacita a cada um, ó Deus. Fortalece a cada um nesse ministério. Que a tua obra seja feita. Que o teu nome seja glorificado. E que para a glória do Senhor possamos ver essa igreja multiplicada, duplicada, triplicada para a glória do Senhor. Muitas vidas sendo salvas no nome de Jesus, a quem nós oramos. Amém.